Galera, meu nome é Bruno, sou um tocador de violão aí. Eu sou autista, minha cabeça não funciona muito bem. Tem hora que eu falo cada patavina aí que é só Deus na causa. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Valeu. É assim que eu consigo demonstrar meu sentimento. Tô tocando aqui pensando em outra coisa.